Olá a todos! Nesta parte final da disciplina de FRO, serão discutidas as principais reações envolvidas com determinadas funções orgânicas. Esta aula será a parte 1 do assunto, com as principais reações de alcanos, alcenos e alcinos. Essas figuras representam, respectivamente, as funções que serão estudadas. A figura 1 mostra a coluna de fracionamento de destilação do petróleo para a obtenção de alcanos com faixas de tamanhos de cadeia diferentes. A figura 2 mostra uma das principais reações realizadas pelos alcenos, que é a reação de adição de hidrogênio ou hidrogenação catalítica. E a figura 3 mostra a estrutura de um produto de reação realizada com o alcino. As referências utilizadas continuam sendo os dois livros de Química Orgânica, da Paula Bruce e do professor Constantino, para consulta e estudo. Iniciando pelos alcanos, a principal reação dos alcanos, que já deve ter sido estudada em outra disciplina, é a combustão, que é muito conhecida, ocorre a alta temperatura na presença de oxigênio e converte alcanos em dióxido de carbono e água e libera energia. Então, depois da reação de combustão, a principal reação dos alcanos é a halogenação. Os alcanos reagem com a molécula de cloro e com a molécula de bromo da mesma forma, para produzir cloreto de alquila e brometo de alquila. Essas reações ocorrem a alta temperatura ou na presença de luz, que é simbolizada por Hni, e ocorre via um mecanismo radicalar. A etapa inicial do mecanismo é justamente a formação do radical cloro ou do radical bromo, dependendo da reação. A alta temperatura ou a luz fornece energia necessária para ocorrer a quebra da ligação por clivagem homolítica e a formação do radical. Lembrem-se que a semiceta representa a movimentação de um elétron desemparelhado. Cada elétron da ligação que forma a molécula de cloro ou de bromo fica com um átomo separadamente. Por isso, o elétron desemparelhado, originando então a espécie radicalar. O radical formado, também chamado de radical livre, é altamente reativo porque ele quer adquirir um elétron para completar o seu octeto. No mecanismo da monocloração do metano, o radical cloro, formado na etapa que é chamada de iniciação, abstrai um hidrogênio do metano, formando HCl e um radical metila. Este radical metila abstrai um átomo de cloro de uma outra molécula de cloro, formando cloreto de metila e outro radical cloro. Este radical, então, ele pode novamente abstrair um hidrogênio de outra molécula do metano. Essas duas etapas são chamadas de etapas de propagação, porque o radical criado na primeira etapa de propagação reage na segunda etapa para produzir um radical que pode repetir novamente a primeira etapa de propagação. As duas etapas de propagação
podem ser repetidas várias vezes. Por isso, essa reação é uma reação em cadeia. E a cadeia só termina quando um radical se ligar a outro radical. Esta etapa é chamada de etapa de extinção ou finalização da reação. A reação de bromação segue este mesmo mecanismo. A monocloração do butano resulta em dois haletos de alquila diferentes como produtos da reação. A substituição de um hidrogênio ligado aos carbonos terminais do alcano forma um clorobutano. A substituição dos hidrogênios dos carbonos internos do butano forma o produto 2-clorobutano. De acordo com a distribuição estatística dos hidrogênios na molécula, era esperado a obtenção de 60% de rendimento do 1-clorobutano e 40% do 2-clorobutano. Por quê? Dos 10 hidrogênios que nós temos no alcano, 6 são hidrogênios dos carbonos terminais, que dão origem ao 1-clorobutano. E 4 são dos carbonos internos, que dão origem ao produto 2-clorobutano. Mas, experimentalmente, esta reação produz 29% de rendimento do 1-clorobutano e 71% de rendimento do 2-clorobutano. Portanto, a probabilidade não explica a regioseletividade desta reação. Pode-se concluir que é mais fácil remover um hidrogênio do carbono secundário para formar o radical secundário, pois este radical é mais estável do que o radical primário. Lembrem-se, então, o conceito que nós já vimos inicialmente de estabilidade de radicais, que segue a mesma ordem de estabilidade de carbocátions. Então, a maior estabilidade do radical secundário explica o resultado desta reação. Com relação aos alcenos agora, o principal tipo de reação é a adição eletrofílica. Observem nestes exemplos a reação do alceno com haletos de hidrogênio, HCl, HBr ou HI, por exemplo. Formam, como produto da reação, um haleto de alquila. Quando os substituintes dos dois carbonos da dupla ligação são idênticos, o eletrófilo, que é proveniente do haleto de hidrogênio, que é o H+, vai se adicionar a um carbono da dupla e o cloreto, no caso, que é o nucleófilo, se adiciona no outro carbono da dupla, sem fazer diferença, porque os substituintes sendo idênticos, o produto será o mesmo. Então, neste exemplo e neste exemplo, também ocorre da mesma forma. Mas quando os carbonos da dupla ligação não têm os mesmos substituintes, como neste exemplo, que é a adição de HCl ao 2-metilpropeno, ocorrerá a formação de dois produtos diferentes, como neste caso, que forma o cloreto de tercobutila e o cloreto de isobutila. Então, como decidir em qual carbono, o sp2, o carbono da dupla, o eletrófilo H+, proveniente do HCl, vai entrar? A resposta está no mecanismo. Esta reação ocorre via formação de carbocátion.
A adição de H+ a um dos carbonos da dupla ligação é a etapa determinante da velocidade desta reação. Portanto, o carbocátion, com formação mais rápida e mais estabilizado, vai determinar o produto final da reação. Nesta reação em questão, somente o produto terc-butila é formado. Então, esta via, esse caminho da reação é preferencial, com formação do carbocátion terciário, que é mais estabilizado, como esperado. Ele é formado e em seguida ocorre a rápida ligação do nucleófilo cloreto ao carbocátion e a formação, então, do produto final. Para a reação de adição de haleto de hidrogênio a alcenos, podemos prever com razoável segurança que o produto principal será formado a partir do carbocátion mais estável. Antes de conhecer a estabilidade de carbocátion, o russo Vladimir Markovnikov descreveu uma maneira de prever o produto principal obtido neste tipo de reação. Ele formulou a seguinte regra para a orientação desta reação: que o hidrogênio, na forma do eletrófilo, o H+, se liga preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, ou seja, o carbono com maior número de hidrogênios ligados. Esta regra ficou conhecida como regra de Markovnikov. Esses dois exemplos mostram reações que seguem a regra de Markovnikov. Observem que neste exemplo, o hidrogênio se liga a este carbono terminal, e neste exemplo, o hidrogênio se liga a este carbono terminal, ou seja, ao CH2, que é o carbono da dupla que tem o maior número de hidrogênios. Existem duas exceções a esta regra. Quando ocorre a possibilidade de rearranjo de carbocátion e quando a reação de adição de HCl ou HBr ocorre por um mecanismo radicalar. Outra reação de adição aos alcenos é a adição de água, mas água pura não se adiciona aos alcenos. É necessário usar uma quantidade razoável de um ácido forte, que age como catalisador. O ácido mais comumente usado é o ácido sulfúrico. A primeira etapa do mecanismo é igual ao mecanismo de adição de haleto de hidrogênio, ou seja, os elétrons π da dupla ligação atacam o ácido para a adição do eletrófilo, que é o H+, a um dos carbonos da dupla ligação. O eletrófilo vai se adicionar ao carbono da dupla que está ligado ao maior número de hidrogênios para a formação do carbocátion mais estabilizado. Em seguida, o nucleófilo, que é a água, vai se adicionar ao carbocátion, ou seja, ao outro carbono da dupla ligação, e formar então um produto que é um álcool protonado. Este álcool protonado vai perder um próton e, com isso, regenerar o ácido na forma do íon hidrônio e formar o álcool como uma molécula neutra, como produto desta reação. Esta reação também é chamada de reação de hidratação. A adição de halogênios à dupla ligação é uma reação dos alcenos rápida e fácil de ser realizada.
A ligação que une os dois átomos de halogênio para as moléculas de cloro e de bromo é relativamente fraca e fácil de ser quebrada. Quando os elétrons π do alceno se aproximam de uma molécula de cloro ou de bromo, um dos átomos do halogênio aceita os elétrons fornecidos pelo alceno e se liga ao carbono. O outro halogênio carrega os elétrons compartilhados nessa ligação e é liberado. Na primeira etapa desta reação, era esperado a formação de um carbocátion. No entanto, não ocorre a formação do carbocátion, e sim de um intermediário cíclico chamado íon bromônio. Este intermediário é formado porque a nuvem de elétrons do bromo está próxima do outro carbono para se envolver e formar uma ligação, formando um intermediário cíclico. O íon bromônio é mais estável do que o carbocátion porque ele possui todos os átomos envolvidos com o octeto completo. Na segunda etapa da reação, o brometo, que foi liberado, o outro halogênio, ataca um dos carbonos do íon bromônio, libera a tensão do anel de 3 membros e forma como produto o dibrometo vicinal, ou seja, cada bromo ligado a um carbono que são adjacentes. Eu gostaria que vocês pensassem na estereoquímica dessa reação, que foi discutida em uma videoaula anterior. A adição de halogênio na presença de água forma como produto uma molécula que contém um halogênio e uma hidroxila, chamada de haloidrina. O mecanismo para a formação de haloidrina também envolve a formação do intermediário cíclico íon bromônio na primeira etapa, porque um dos átomos do halogênio é o eletrófilo da reação. Na segunda etapa, o íon bromônio reage rapidamente com o nucleófilo, mas neste caso nós vamos ter dois nucleófilos presentes nessa reação, a água e o brometo. Pelo fato da água estar em alta concentração como solvente da reação, o íon bromônio é atacado pela água e forma a haloidrina protonada, que após perder um próton, vai formar então o produto final haloidrina. Com relação à regioseletividade desta reação, onde o nucleófilo pode atacar nessa posição ou nessa posição, observa-se que o produto final, o eletrófilo, ele é adicionado no carbono da dupla ligação mais hidrogenado. Isso porque o estado de transição mais estável é alcançado adicionando o nucleófilo ao carbono mais substituído. Porque neste carbono a carga parcial positiva ela é mais estabilizada, porque a carga parcial estará num carbono secundário do que num carbono primário. Então, isso faz com que este estado de transição seja mais estável do que esse estado de transição. Observa-se, então, que o eletrófilo está adicionado ao carbono mais hidrogenado e o nucleófilo ao carbono mais substituído.
A reação chamada de oximercuração-desmercuração ou oximercuração-redução é uma adição de água de forma indireta. O alceno é tratado com acetato de mercúrio em água, o mercúrio é eletrofílico e adicionado à dupla ligação, e forma então um íon similar ao íon bromônio, que é chamado de íon mercurônio ou mercurínico. Em seguida, a água vai atacar o carbono mais substituído do íon. Isto pela maior estabilidade do estado de transição, pela mesma razão do ataque do íon bromônio para a formação de haloidrina. Em seguida, a adição de borohidreto de sódio, que é um agente redutor, converte a ligação carbono-mercúrio em carbono-hidrogênio. Esta reação é uma reação que segue a regra Markovnikov, pois o hidrogênio ele é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. As vantagens desta reação é que não é necessário a adição de um ácido forte e não ocorre rearranjo de carbocátion. Se quisermos fazer uma reação de adição de água anti-Markovnikov, é possível. Nós podemos realizar a reação de hidroboração e oxidação. Nesta reação, ocorre a fixação do boro ao carbono menos substituído da dupla ligação. A etapa de oxidação com peróxido de hidrogênio leva à substituição do boro pela hidroxila. O boro nesta reação é um ácido de Lewis e, portanto, o eletrófilo que se liga à dupla ligação. O borano, que possui essa estrutura, na verdade, ele é hipotético, pois ele não fica desta forma. Espontaneamente, ele fica na forma de um dímero, o diborano, ou forma um complexo de borano com algum solvente. Da mesma forma, mono e dialquilboranos tendem também a formar dímeros. Então, o boro ele vai se ligar na reação ao carbono menos impedido estericamente, enquanto o hidrogênio é adicionado ao outro carbono da dupla ligação. Esta reação ela acontece por um mecanismo concertado, onde ligações estão sendo quebradas e ligações estão sendo formadas ao mesmo tempo. O estado de transição representa essa estrutura cíclica, onde o boro está ligado ao carbono menos substituído e o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais substituído. Após a oxidação, é formado o produto final anti-Markovnikov. A adição de hidrogênio à dupla ligação ocorre na presença de um catalisador, por isso é chamada de hidrogenação catalítica. O catalisador diminui a energia de ativação para a quebra da ligação da molécula de hidrogênio. Paládio e platina são usados adsorvidos em carvão, como nesses dois exemplos representados. O mecanismo dessa reação se dá com a molécula de hidrogênio sendo adsorvida à superfície metálica do catalisador. O alceno, então, se aproxima e complexa com o metal, por sobreposição dos seus orbitais p
com os orbitais vazios do metal. Assim, ocorre a quebra da ligação π e a quebra da ligação sigma hidrogênio-hidrogênio e a adição desses hidrogênios à molécula do alceno com formação da ligação CH. O produto formado, ao final, é liberado dessa superfície metálica. Outras duas reações dos alcenos é a epoxidação e a hidroxilação de alcenos. Na epoxidação, ocorre a oxidação do alceno utilizando um peroxiácido, que é um reagente eletrofílico. A epoxidação ocorre em uma única etapa. A formação de diol por hidroxilação de alcenos é realizada utilizando o reagente tetróxido de ósmio, que é um reagente muito caro e muito tóxico, mas a reação fornece o produto com alto rendimento e o produto é obtido praticamente puro. Um reagente mais simples e mais barato para esta reação é o permanganato de potássio em meio alcalino, que é um oxidante muito forte e pode gerar subprodutos. O mecanismo da hidroxilação de alcenos envolve o intermediário cíclico, que é decomposto para formar o diol. A estereoquímica dessa reação é uma adição sim. Falando agora das reações dos alcinos, a maioria das reações também são de adição, assim como os alcenos. A adição de haletos de hidrogênio é parecida com a reação de alcenos. O alcino é o nucleófilo e o H+ proveniente do haleto de hidrogênio é o eletrófilo, que é adicionado ao carbono da tripla ligação. Se o alcino é terminal, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado, porque o carbocátion vinílico secundário é mais estável do que o carbocátion vinílico primário. Após a adição do eletrófilo, o íon haleto, por exemplo, o brometo, se liga ao carbono com a carga positiva. Caso a reação tenha excesso do haleto de hidrogênio, o primeiro produto formado, que é um alceno, pode sofrer uma segunda adição do haleto de hidrogênio. E o produto será um dialeto geminal, ou seja, com os dois átomos de halogênio no mesmo carbono. Quando o segundo equivalente do haleto de hidrogênio é adicionado à dupla ligação, o eletrófilo H+ adiciona ao carbono mais hidrogenado, novamente, conforme a regra de Markovnikov. O carbocátion resultante, neste caso, é mais estável e mais estabilizado ainda porque tem o efeito de ressonância nesse carbocátion formado. A adição de haleto de hidrogênio, como por exemplo o HCl, a um alcino que não seja terminal, um alcino interno, com substituintes dos carbonos da tripla ligação diferentes, formará na reação dois dialetos geminais diferentes, porque a adição do H+ inicial pode ocorrer em qualquer um dos dois carbonos da tripla ligação. Se os substituintes de um alcino interno são iguais, um único produto de haleto geminal será formado.
Os halogênios, as moléculas de cloro e bromo, também adicionam aos alcinos. Na presença de excesso do halogênio, uma segunda reação pode ocorrer, fornecendo o produto com 4 átomos do halogênio adicionados. Assim como nos alcenos, a adição de água também é realizada para os alcinos. O produto da reação para o alceno é um álcool. Os alcinos sofrem a adição de água também catalisada por um ácido, e o produto da reação é um enol, que é uma função orgânica que tem uma ligação dupla carbono-carbono e um grupo hidroxila ligado a um dos 2 carbonos da dupla. O enol formado nessa reação, ele se rearranja para o composto cetônico correspondente. Então, o enol, ele é transformado na cetona, que é o seu tautômero. Esse equilíbrio de tautomerização é conhecido como equilíbrio ceto-enólico. A adição de água ao alcino interno em meio de molécula com substituintes iguais ligados aos carbonos da tripla ligação, formará uma única cetona como produto dessa reação. Mas, se os grupos ligados a esse alcino interno são diferentes, como neste exemplo, ocorrerá a formação de 2 produtos na forma de 2 cetonas possíveis, porque a adição inicial do eletrófilo H+, pode ocorrer nos 2 carbonos da tripla ligação. Alcinos terminais, como neste outro exemplo, eles são menos reativos para a adição de água. Geralmente, essa reação é feita em solução ácida e com um íon mercúrio, que no caso o sulfato de mercúrio. O mecanismo dessa reação é via íon mercuríneo ou mercurônio, como nós vimos anteriormente, assim como ocorre com os alcenos, e o produto, partindo de um alceno terminal, será sempre uma metilcetona. A adição de hidrogênio ao alcino, na presença de catalisador, ocorre da mesma maneira que ocorre para os alcenos. É difícil, no caso dos alcinos, parar a reação no alceno, utilizando catalisadores como paládio e platina, porque vai ocorrer rapidamente a hidrogenação do alceno e o produto final será um alcano. Para a obtenção do alceno, para parar o produto da hidrogenação no alceno, é preciso usar catalisadores que são chamados de envenenados. São catalisadores parcialmente desativados por algumas substâncias que são adicionadas, como por exemplo acetato de chumbo e quinolina. Essas substâncias modificam a superfície do catalisador, tornando eficaz para a adição de hidrogênio ao alcino, que está na superfície do catalisador, e não mais para o alceno depois de formado. O catalisador utilizado para esta finalidade foi descrito em 1952 por Lindlar e recebe essa denominação de catalisador de Lindlar. Essas reações de hidrogenação possuem a estereoquímica de adição sim. Por outro lado, a redução do alcino com metal alcalino, lítio ou sódio em amônia líquida, produz também o alceno, mas nesta condição, os 2 hidrogênios em
trans. Ou seja, essa adição é uma adição anti. O mecanismo dessa reação se dá por etapas. A primeira etapa do mecanismo é a formação de um ânion radical. Pela transferência de um elétron do sódio ou do lítio para o carbono sp do alcino. O ânion radical é uma espécie com carga negativa e um elétron desemparelhado. Ele é uma base forte que pode remover um próton da amônia. Isso resulta em um radical vinílico. Uma outra transferência de um elétron do sódio ou lítio para o radical vinílico forma o ânion vinílico. Este ânion abstrai um próton de uma outra molécula de amônia, produzindo o alceno com os hidrogênios em trans. O ânion vinílico é que define essa configuração, porque ele pode ser representado em configuração cis e trans, mas a trans é mais estável, com os grupos metila em lados opostos, o que faz com que os hidrogênios estejam em lados opostos também. Os alcinos também podem reagir como ácidos para a formação de alcinetos ou acetiletos. A acidez dos alcinos permite a formação de alcinetos metálicos. A reação entre um alcino e uma base forte formará um alcineto metálico. Aqui nós temos alguns exemplos de bases fortes que reagem com o alcino para a formação dos alcinetos metálicos. Esses alcinetos metálicos são carbânios, bases fortes e ótimos nucleófilos, podendo reagir com vários tipos de ácidos e eletrófilos, dando origem a uma grande variedade de produtos. O comportamento dos alcinetos é similar ao dos reagentes de Grignard e outros organometálicos. Neste exemplo, pode-se observar o uso de amideto de sódio como uma base forte para abstração do próton do alcino e formação do alcineto metálico. Em seguida, com a adição de haleto de alquila, ocorre uma reação de substituição para a formação do produto 4-decino. Este é um exemplo de utilização de alcineto, entre muitos outros que podemos ter. Muito obrigada pela atenção nesta aula e bons estudos!